Nesse vídeo, eu tenho como meta te explicar de forma mais clara e direta possível como o direito pode se tornar mais humanizado na prática. O que é um atendimento jurídico humanizado de verdade e por que isso não é um processo intuitivo, mas sim uma estrutura de 3 pilares que se retroalimentam e que você pode executar em qualquer área jurídica. E também como ganhar mais confiança das pessoas que tu atende e, consequentemente, aumentar o teu faturamento por isso, além de ter mais leveza no teu atendimento com os jurisdicionados e, acima de tudo, ser quem tu realmente é dentro do direito. Isso é possível, eu faço isso todos os dias no meu escritório e também todas as minhas alunas e alunos também fazem. Só necessário a gente entender essa estrutura dos 3 pilares e aplicar. Então, se tu tá buscando uma nova forma de estar dentro do direito, assiste esse vídeo até o final e leva a proposta que eu tô te apresentando aqui a sério, porque aqui tem o néctar do que é uma prática jurídica humanizada de verdade, sem precisar de coisas muito mirabolantes ou um doutorado na área, tá? Então, vamos entender se tornar a prática jurídica mais humana é uma demanda que a gente está enfrentando hoje na sociedade. Olha só, no ano de 2023, 3 grandes juízes inovadores pediram exoneração dos seus cargos para irem para a advocacia e empreender dentro do marketing digital, que é bem provável que tu já tenha ouvido falar neles e até siga eles. O Eric Navarro Volkart, eu não sei falar o nome dele direito, o José Andrade e o Alessandro Melise Rodrigues, com o propósito de facilitar as demandas, levando uma prática jurídica mais efetiva para os operadores do direito e saindo daquele molde rígido e engessado para atuarem dentro de um propósito de um direito mais eficaz e mais humano. E acima de tudo, e isso sou eu que estou falando, não é eles, mas é a minha percepção que eu estou te trazendo aqui, para eles conseguirem ser quem eles realmente são, sem ter as amarras e os impedimentos do cargo. Também em 2023, a gente teve um aumento gigantesco de artigos no Jus Brasil e no site do IBDFAN sobre o que é direito humanizado, atendimento humanizado, técnicas de negociação. Vai lá e dá um Google depois de terminar de assistir essa aula, porque tu vai entender o quanto que todos esses conceitos estão pipocando por aí. E por que eu estou te trazendo essas informações? Porque há mais ou menos uns 10 anos, quando eu comecei a desenvolver o meu trabalho de humanização no direito, falar em direito e humanizado na mesma frase parecia loucura, as pessoas me tiravam pra louca. E o que eu estou tentando te mostrar aqui com esses dados é que existe uma demanda real de mercado para isso. Tanto pela transformação que a globalização e a internet nos trouxeram, porque hoje em dia um cliente não chega, um jurisdicionado não chega no escritório nem no Poder Judiciário sem saber nada, mas também porque pessoalizar a profissão, ser quem a gente realmente é dentro do direito, se tornou um valor para os operadores. Isso é uma ânsia que queima dentro do nosso coração, que vai muito além de saber um artigo de lei ou uma jurisprudência, mas sim uma vontade genuína e muito grande de realmente ajudar as pessoas a resolver os problemas que elas têm. E o que eu quero te dizer aqui com toda a minha força é que é possível com essa estrutura que eu vou te apresentar aqui. Mas antes, só para a gente alinhar a expectativa, deixa eu te dizer para quem que eu acho que é essa proposta. Eu acredito que essa proposta de humanização do direito, como eu apresento, serve para 3 tipos de profissionais do direito. O primeiro são os advogados que são recém-formados ou que já estão há bastante tempo no mercado, mas que estão cansados daquela prática engessada de receber o cliente, mal deixar ele falar, apresentar uma solução em artigo de lei, falar num juridiquês que o cliente não entende absolutamente nada, atropelar o coitado do cliente, socando um contrato goela abaixo, fazendo um terrorismo emocional com aquela pessoa, de tudo que pode acontecer de ruim se ele não fechar o contrato naquele momento. E aí, 2, 3 dias depois, ele vai lá e cancela o contrato porque não era isso que ele queria. Advogados que são obrigados a fazer uma petição gigante, cheia de juridiquês, simplesmente porque o escritório ainda não concebe que uma petição pode ser direta, funcional e até poética. E também para aqueles advogados que acreditam que não precisa ser tudo um quebra-pau o tempo todo, sabe? Para quem não aguenta mais isso, acha inclusive esse tipo de prática uma violência. Bom, aí a proposta que eu vou apresentar com a estratégia do Humaniza vai trazer um caminho completamente novo e possível de ser executado e também lucrativo, que é a parte mais legal de todas.
O segundo grupo que eu acredito que essa proposta pode ajudar são os advogados e estudantes de direito que têm medo de empreender de uma forma diferente dentro do direito, porque não sabem cobrar honorários, não sabem estruturar uma proposta de apresentação de honorários de forma humanizada e que também ainda se sentem muito inseguros para ter uma prática diferente de mandar tudo para o judiciário, porque ainda não sabem fazer o diagnóstico do conflito e a gestão adequada de conflitos, que é o segundo pilar da humanização do direito. O terceiro grupo que eu acredito que essa proposta pode ajudar são os servidores públicos que estão cansados da prática engessada dentro dos órgãos públicos, dos atendimentos robotizados aos jurisdicionados e principalmente do cansaço que a profissão traz. Por que eu acredito que pode ajudar? Porque, como eu falei, o primeiro pilar que traz a estruturação da administração dos conflitos internos do operador jurídico vai dar lastro e técnicas para conseguir diminuir essa pressão e também o cansaço que só quem é servidor público sabe que sente constantemente. Além disso, o pilar do atendimento humanizado traz uma estrutura incrível para conseguir fazer isso dentro da rotina, porque ninguém mais aguenta ser tratado na correria. Eu ainda vou te mostrar como fazer isso nesse vídeo, fica tranquilo. Tá, mas daí tu deve estar pensando, tá, Paloma, será que isso é verdade? Eu vou deixar aqui alguns depoimentos dos meus alunos para te dar uma olhada e conseguir confiar um pouco mais em mim. Vamos lá. Eu não me encaixava na visão tradicional do direito, eu não me encaixava naquela forma em que eu saí da faculdade acreditando que advogado teria que ser. Então, o Humaniza trouxe para mim um conforto em poder ser Juliana na advocacia, sabe? De poder trabalhar com mais leveza. Me trouxe para um mundo muito mais interessante, muito mais leve e, assim, muito mais completo, né? Porque hoje eu consigo advogar da minha forma. Hoje eu consigo ser eu onde quer que eu esteja. Eu pensava que o erro estava em mim, na forma em que eu enxergava o processo. Mas quando encontrei a Paloma, foi como se eu visse claramente, eu não tô só. Um ponto que me fez amar mais ainda a Humaniza e me fez querer seguir de forma diferente foi quando eu pude participar de uma consultoria humanizada. Ali na prática mesmo, ver, participar. E, enfim, aquilo ali pra mim foi que eu vi que aquilo é real e que é possível e que é isso que eu quero pra minha vida. Hoje eu não tenho mais nenhum tipo de limitação de me comportar como Juliana. Juliana na advocacia, Juliana na vida pessoal. Tirar a máscara, né? Assim, pra mim foi o principal ali no Humaniza. Humaniza para mim foi sobre transformação. Além dessa parte inicial de gestão interna, né, dos conflitos do advogado, a gente chega na questão de aprender ferramentas técnicas, e a Paloma ela é muito capacitada tecnicamente em passar para a gente essas ferramentas mais humanizadas. Eu já fazia da solução pacífica dos conflitos, aquela coisa assim muito mais técnica do que vivenciar na essência. Então, hoje eu consigo compreender e viver toda a teoria a partir daquilo que está dentro de mim e não do que vem de fora. Então, eu consigo internalizar isso, sabe? Então, hoje eu olho para certos problemas e eu vejo o povo assim, brigando, eu olho e falo assim, não entro nessa mais. Tá, mas e para quem não é essa proposta? Quem que tem que parar de assistir o vídeo agora e ir embora? Quem não tem coragem de sair daquele ciclo do é assim mesmo e não tem o que fazer. O direito é assim mesmo, eu tô cansado e não tenho o que fazer. Para quem tá conformado, sabe? Não tem mais saco de fazer nada para encontrar essa mudança. Daí nem termina de assistir, poupa o meu tempo e o teu tempo também, porque a estratégia do Humaniza daí não é para ti. Mas se, assim como eu, tu acredita que as coisas podem ser diferentes, que tu enxerga a tua profissão com o ideal, tu enxerga a força de vida ali, eu tenho certeza que o Humaniza pode ser a porta que tu tá procurando. Se tu acredita que o direito pode ser mais humano e, acima de tudo, tu quer fazer diferente e só precisa de um guia de como fazer, o Humaniza vai te ajudar a estruturar tudo o que tu precisa. E mais uma vez eu vou deixar as minhas alunas falarem para te ajudar a se inspirar e assistir esse vídeo até o final,
para entender como que essa estratégia pode mudar para sempre a tua prática jurídica de uma forma significativa dentro da tua rotina. Me senti à vontade para poder ser eu mesma e atuar dessa forma muito mais leve no direito. Eu me encontrei e eu brinco que no começo do curso eu queria ser igual a Paloma. Hoje eu não quero ser igual a Paloma, porque a Paloma me fez enxergar uma pessoa que eu não sabia que existia dentro de mim. Então, por isso que minha vida é dividida antes e depois do Humaniza. E o seu trabalho, ele é muito mais além, porque quando transforma a mim, transforma quem entra no meu escritório, transforma quem me vê na rua, transforma aonde quer que eu vá, sabe? É muito além do advogado que é ali naquela pessoa e naquela família. Não, acho que as pessoas sentem essa transformação, sabe? Sentem, se contagiam por isso e querem saber. E acima de tudo, fazer uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas, que é tu fazer o direito e não ele te moldar. Mas o que será que aconteceu que eu resolvi que eu ia fazer um direito mais humanizado? Eu adoro contar histórias, tá? Então fica comigo, eu acredito que histórias elas conectam a gente e também elas transmitem os nossos valores. Então por que eu investei com essa ideia, né, que desenrolou em toda a estratégia que eu tô te apresentando hoje? Um dos primeiros empregos que eu tive como advogada foi num escritório bem importante aqui em Porto Alegre. A gente lidava com uma carta de clientes empresariais grandes, assim, high ticket mesmo, sabe? Grandes marcas. E eu confesso que eu adorava o glamour, sabe? Pra ser bem sincera contigo, eu me sentia importante atendendo aqueles clientes que faturavam milhões. Imagina, meu primeiro emprego e, nossa, tô aqui lidando com essa carta gigante e tal. Só que o que aconteceu? Num determinado momento, alguma coisa começou a me incomodar. Eu sempre fui uma pessoa de valores muito fortes e até hoje eu tenho valores que nunca mudaram. E era isso que estava permeando, mas na época eu não conseguia entender muito bem o que era. Por quê? Porque eu gostava de atender os clientes com tempo e com dedicação, e por o escritório ser um escritório que prezava pelo atendimento personalizado dos clientes, eu conseguia fazer isso de uma forma bem leve, sabe? Eu tinha o aval dos sócios para fazer isso. Só que mesmo estando ali fazendo isso, que era uma coisa que eu gostava bastante, tinha alguma coisa, uma pulguinha atrás da orelha que ficava ali, isso aqui tá incomodando, isso aqui tá incomodando. E aí, refletindo, eu comecei a perceber que no mais profundo eu sentia que por eu ser loira, na época eu fazia luzes no cabelo, até vou deixar uma foto aqui pra vocês verem, por ser bem magrinha e ser bem branquinha, as pessoas me tratavam melhor. E ruim isso, né? É ruim a gente tocar nesse assunto, mas eu preciso te trazer isso. E aí, por muitas vezes, eu dizia assim pra mim, ai, tu tá louca, tu tá te boicotando e tal. Até que um dia eu cheguei no trabalho e eu vi a secretária aos prantos, mas pensa uma pessoa que chorava assim compulsivamente. E ela era uma pessoa muito querida. Ela tinha me recepcionado como uma irmã mais velha logo que eu cheguei no escritório. E aí eu perguntei pra ela, tá, o que aconteceu? Por que tu tá chorando? Me conta. Eu achei que tinha alguém morrido na família dela, pra te ter uma noção, assim, do quão emocionada ela tava. E daí ela disse assim pra mim, Paloma, eu descobri que eu tô grávida. E eu tenho certeza que eles vão me demitir. E na hora eu fiquei assim, não, mas eles não podem te demitir. De onde é que tu tá tirando isso, né? E daí ela me respondeu assim, eu acompanho todo o processo seletivo aqui do escritório. E eles não contratam negros, mulheres em idade de ter filho, ou que eles desconfiam que estejam grávidas, e também não contratam gordos. E aí ela complementou, né? Os gordinhos só têm chance aqui no escritório se o currículo deles for muito bom, muito acima do normal. Eu não sabia nem o que responder na hora, sabe? Eu sou uma pessoa muito falante, assim, e foi uma das poucas vezes na minha vida que eu fiquei sem palavras. A única coisa que eu consegui dizer foi assim, se eles te demitirem, tu contrata o advogado que eu vou te passar o nome, me chama como testemunha que eu vou prestar um depoimento para ti. É simplesmente um absurdo que esse tipo de coisa ainda aconteça. E daí, em seguida, um dos sócios entrou na sala. Até hoje eu não sei se ele ouviu a nossa conversa. Fato é que ela não foi demitida. Daí, na mesma semana, uns dias depois, eu fui conversar com um dos sócios sobre uma questão que envolvia uma situação de uma súmula do STJ e que a gente não tinha brecha não tinha uma brecha de lei, não tinha uma brecha de jurisprudência para que a gente conseguisse o que a gente precisava naquele processo.
E daí ele me perguntou assim, quem é o juiz? Daí eu falei para ele quem era o juiz. E aí ele disse assim, fica tranquila que a gente vai conseguir. E aí eu fiquei com uma cara de tacho, assim, né? Eu disse, como assim, né? Fiquei com uma cara de quem não entendeu nada. E daí, não satisfeito, ele complementou, disse assim, Paloma, todo mundo tem um preço, inclusive os juízes. Fica tranquila que a gente vai conseguir. E aí eu me demiti na mesma semana. E eu quero te contar uma coisa para que tu consiga entender essa questão dos valores. Eu estava crescendo lá dentro bem rápido. Eu assumi 2 setores muito rápido, assim. Eu era muito boa e até hoje eu sou muito boa em ver detalhes onde ninguém mais vê. E isso economizava milhões para os clientes. Então, por causa disso, eu sabia que eu tinha um grande potencial para me tornar sócia. Só que aqueles 2 eventos me mataram. Mataram qualquer possibilidade de eu querer ficar ali. Não dava mais. E eu saí com uma mão na frente e outra atrás. E apesar de todos os perrengues financeiros que eu passei naquela época, eu nunca me arrependi. E aí, qual foi o grande presente disso tudo, né? A partir dali, eu precisei levar muito a sério a forma como eu queria fazer o direito. Eu estava cansada de ser empregada, eu não queria ser empregada mais de ninguém, eu estava achando que já tinha sido estagiária um tempão, eu queria fazer as coisas do meu jeito. Então, o meu sustento ia ser da minha captação dos meus clientes e do meu novo escritório. Então, era uma coisa que eu tinha que levar muito a sério. E aí, eu precisei entender como que eu poderia fazer para cobrar bem pelo meu trabalho, para conseguir sair da matrix impossível, que é essa cultura que existe dentro do direito de cobrar honorário só no final do processo, e da loucura, porque isso é uma loucura, de nunca cobrar uma consultoria jurídica. Porque isso simplesmente era insustentável para mim. Eu não tinha outra fonte de renda. E talvez seja exatamente isso que tu está passando hoje, né? Deve ter uma angústia dentro de ti que diz assim, como é que eu vou sair do meu escritório, do escritório que eu trabalho hoje, para fazer do meu jeito, se não se cobra consultoria, porque não é praxe do direito? Como é que eu vou largar o meu concurso se só se cobra no fim do processo? Como é que eu vivo, né, até terminar o processo? Como é que eu vou dar um peitaço no meu chefe que faz um atendimento ao cliente ruim pra caramba se eu não tenho um plano B? E todas essas indagações são muito importantes, mas o que eu quero que tu entenda é que só indagar sem ação é a fórmula para ficar preso no caos do direito quadrado. Então, o que eu fiz? Eu combinei as áreas de conhecimento que eu era muito boa, que era ouvir pessoas, mapear conflitos, sugerir soluções criativas para os clientes, saindo da caixa de ter que ir para o Poder Judiciário, e um atendimento humanizado. E também uma boa dose de coragem e cara de pau para cobrar pela consultoria, num momento em que ninguém cobrava, sempre apresentando o diferencial do meu trabalho. Construir um escritório com esses valores, onde humanidade e empreendedorismo coexistem, não são coisas separadas, elas andam juntas. E aí, quase 10 anos depois, né, de jornada de escritório, depois de replicar essa estrutura para dezenas e dezenas de clientes, inclusive em parceria com outros advogados, os colegas começaram a me pedir para ensinar o método. E foi assim que nasceu o Humaniza Direito. Eu acho tão legal, me emociono relembrando essa história. E como eu já te mostrei, ele já deu resultado para diversas alunas também, e não foi só para mim, nem só para os meus colegas. Mas o que eu quero te explicar é por que isso funciona. Porque é importante que tu entenda isso. Simplesmente porque a gente está no Brasil, onde só em 2022 o CNJ registrou 31,5 milhões de novos casos no Poder Judiciário. É muito processo. A gente não consegue nem conceber visualmente. Os brasileiros nunca acessaram tanto o Poder Judiciário quanto em 2022. Se a gente for para pensar, esse percentual corresponde a um crescimento de 10% em relação ao ano anterior, e isso, pós-pandemia, segue crescendo. O que eu quero te dizer com isso? Quem tiver habilitado para fazer uma gestão adequada de conflitos e um atendimento humanizado, sai na frente. Tanto para dar um resultado mais rápido para os jurisdicionados, para esses conflitos que eles trazem, quanto para receber os honorários, porque acaba que tudo se torna mais rápido e mais funcional. Inclusive, eu arrisco a dizer que esse é o melhor momento para se qualificar como um operador jurídico humanizado, porque, como eu já disse antes, a demanda pós-pandemia aumentou demais, e não só em relação aos conflitos indo para o Poder Judiciário, mas também as pessoas elas estão sedentas por atenção.
por uma forma mais rápida de resolver os problemas, por um tratamento digno, por um tratamento de confiança com quem está resolvendo esses problemas. Porque, gente, ninguém mais aguenta conversar com um robô, ninguém mais aguenta inteligência artificial. E isso que a gente está recém começando nessa jornada, né? Mas para pensar tu como cliente, que pé no saco que é quando tu tá conversando, quando tu precisa de ajuda e vem um robozinho. É assim que as pessoas se sentem. E sabe que é engraçado lembrar lá atrás do começo, né? Porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha ninguém que acreditasse nesse ideal de um direito humanizado perto de mim, exceto a minha mãe, que essa sempre acreditou. Mas assim, eu não tinha uma estrutura, não tinha internet a rodo falando sobre o tema, muito menos o CNJ incentivando essa prática. Não tinha um treinamento estruturado, era tudo muito solto, sabe? E eu tinha uma ideia e algo que eu fazia de uma forma intuitiva naquela época. Eu tô falando isso porque muitas vezes as pessoas vêm me procurar e aí vem com aquele discurso, né? Ai, mas vão me achar um abraçador de árvore. Ai, eu não sei como fazer. Ai, mas é um olhar muito solitário, porque daí os colegas vão torcer o nariz pra mim e não sei mais o quê, se lamuriando, sabe? Assim, se lamuriando. Só que dá pra ser diferente. E eu vou te mostrar o como nesse vídeo aqui. Então, antes de eu te passar a estrutura, eu só quero frisar uma coisa bem importante aqui. Para, de novo, a gente estabelecer expectativas e tu entender de onde eu venho. Eu não venho de família jurídica, eu sou a primeira advogada da família, então eu não tinha uma estrutura pronta. Eu tô te falando isso para que tu consiga ficar tranquila e confortável se tu também não vier de uma família que tem essa estrutura pronta. Tá tudo bem, dá para fazer sem ter estrutura pronta. Basta que tu tenha vontade, que era a única coisa que eu tinha também. Eu tinha uma vontade muito grande de sentir que eu estava sendo eu mesma dentro do direito, alinhada com os meus valores, mesmo que isso fosse completamente fora da curva daquilo que era considerado adequado para um operador jurídico. Porque eu não via sentido naquele juridiquês, eu não vejo até hoje. Eu converso com os meus clientes de uma forma fluida. Então, para mim, conexão é um valor. Tá, mas e aí, como é que a gente faz esse tal de direito humanizado? Vamos olhar junto, vou te apresentar aqui toda a estrutura dos 3 pilares. Primeira coisa que é importante que tu entenda é o que é, de verdade, a humanização das relações jurídicas. E o que não é. São 2 coisas bem importantes de tu entender. Anota aí. Primeira coisa que eu quero estabelecer aqui contigo, que eu vejo as pessoas achando que humanizar o direito é falar manso, né? É fazer terapia com o cliente, é atender o telefone às 10 horas da noite quando não é uma urgência. Também acreditam que humanizar o direito é não cobrar honorários ou não cobrar consultoria, ou então se manter trabalhando que nem um maluco para conseguir atender um pedido completamente mirabolante do cliente, completamente sem noção e mimado. Tudo isso não é humanizar o direito. Também não é ser a boazinha, fofinha que fala assim, que tem, que ai, não. Eu já fiz tudo isso, tá? Não é nada disso. Humanizar o direito não tem nada a ver com nada disso. Daí, pra gente conseguir entender o que é realmente, eu vou te trazer um conceito. Pra gente conseguir sair dessa caixa de que advogado humanizado é abraçador de árvore. Isso aqui é meu tique de professora da pós-graduação, tá? Mas eu vou trazer um conceito porque é importante. De acordo com Ferreira, num artigo de 2009, humanização significa humanizar, tornar humano, dar condição humana a alguma ação ou atitude. Também quer dizer ser benévolo, afável, tratável. E aí vem a melhor parte. É realizar qualquer ato considerando o ser humano como um ser único e complexo, onde está inerente o respeito e a compaixão com o outro. Essa parte é a parte que eu acho mais linda. Inerente o respeito e a compaixão com o outro. E considerando o ser humano como um ser complexo. Só que daí vem uma coisa muito interessante, né? Em que pese esse conceito seja bem lindo e até poético, né? Porque ele é poético, concorda comigo? Ele é abstrato. Percebe isso que é abstrato? Não é palpável, né? Então o que eu fiz? Eu peguei toda a minha experiência pessoal de autoconhecimento, de cursos, da minha terapia. O que eu peguei ali? Como eu me sentia vista por quem estava me atendendo. E estruturei o respeito, a compaixão e a autonomia em 3 pilares de conhecimento de uma forma prática. Para quê? Para que fique palpável, para que tu consiga ter
um passo a passo do que é humanizar a prática jurídica, porque senão fica tudo solto no vento. Então, o primeiro pilar da humanização do direito é a administração dos conflitos internos do operador jurídico. Isso aqui é o coração de tudo. Talvez fique assim, oi, como assim, Paloma? Do que tu tá falando? O que administrar os meus conflitos internos tem a ver com ser um operador jurídico mais humano? E aí eu vou te dizer, absolutamente tudo. E por que isso? Por um princípio básico psicanalítico lacaniano, que diz que a gente só vê no outro o que a gente tem dentro da gente. E tá, vamos combinar que esse conceito é super complexo para eu conseguir destrinchar aqui numa aula gratuita contigo, mas basicamente o que o Lacan afirma? Que é pela imagem do outro que existe a criação de uma imagem do nosso eu. Em outras palavras, há a criação de uma unidade pela imagem. Ai, eu acho isso tão fantástico. E aí, assim, tu já deve ter ouvido falar naqueles jargões, né? O que mais te incomoda no outro é aquilo que tu tem guardado dentro de ti mesmo. E esse jargão, ele tem um fundo de verdade muito grande. Acabou virando um chavão do autoconhecimento mesmo, mas eu quero que tu saiba que isso tem um fundo de estudo muito profundo dentro da psicanálise. E como a gente é um ser integral, a gente precisa estar em dia com as nossas questões, para que a gente consiga, de verdade, ajudar o jurisdicionado que nos pede ajuda. Porque lembra, né? Eu vou trabalhar com todo o meu eu, com todo o meu sou. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil. Digamos que tu tenha vindo de um contexto em que o teu pai foi embora quando tu era bem pequena ou bem pequeno. E que isso, de alguma forma, ainda te dói bastante. Por mais que talvez tu nem fale mais sobre o assunto, ou que tu não lembre disso conscientemente todos os dias, mas tá ali. E aí, quando vem uma ação de reconhecimento de paternidade ou de pensão alimentícia, naturalmente, o que acontece? O caminho neural que o teu cérebro faz é te levar para a tua primeira memória de pai, que é a tua memória com teu pai, a tua história. Explico isso bem destrinchado, toda essa história de caminho neural e tudo mais, no primeiro bloco do Humaniza, onde a gente fala sobre a administração, onde a gente destrincha toda essa questão do primeiro pilar. Mas é importante que tu entenda já de pronto que isso existe. E aí o que acontece? Essa memória vai te trazer emoções, o que é natural, porque tu é um ser humano, eu também sou, isso acontece comigo, acontece contigo e com todos os outros operadores. Só que qual que é o problema? Se isso não está bem elaborado dentro de ti, a tendência é que tu use o caso como um espelho da tua própria história. E aí tu fica cega ou cego pro caso do cliente. Olha que loucura isso, mas é verdade. É como se essa ferida misturada com os caminhos neurais construíssem um véu no teu entendimento e na tua capacidade de negociação. E daí acaba que isso afeta completamente o desempenho do teu trabalho. E também na ajuda com o jurisdicionado que tu tá ali manejando. Por isso que eu falei e falo isso tanto, que para humanizar o direito a gente precisa aprender a costurar várias áreas do conhecimento. Porque do contrário vira só palavras poéticas, né? Daí a gente pode ler um livro sobre, mas aí a gente não consegue aplicar. Então tem que estar com isso em dia. Mas calma que não é tão complicado quanto parece. Na verdade, tudo aqui é para facilitar o teu caminho. Lá no Humaniza eu te explico a parte teórica desses caminhos neurais, como eu já falei, mas acima de tudo eu te trago exercícios para que tu consiga mapear onde essas questões pegam mais para ti e como que tu pode manejar isso de uma forma que gere, inclusive, mais conexão com o teu cliente, não sendo mais um problema, e também que essa cegueira não te atrapalhe. Aí, o que a gente vai fazer, né? A gente vai tirar o véu, a gente vai colocar o óculos e a cegueira vai embora. E aí, a parte mais legal disso é que a tua história pode se tornar a tua maior conexão com o teu cliente, desde que isso esteja bem resolvido dentro de ti. Isso passa por mapear a tua história, como eu já falei, aprender a fazer novas conexões neurais que a gente faz com os exercícios, aprender a fazer parcerias seguras, porque a gente precisa ter um colega que saiba fazer o que a gente não sabe fazer e também estruturar a tua comunicação de uma forma assertiva. E é aqui nessa fase que, se tu for advogada ou advogado,
que tu vai conseguir entender o ponto cego sobre o medo de cobrar honorários, porque uma coisa está conectada com a outra. Porque olha só, se tu fica enxergando a tua história na história do teu cliente, a tendência é que tu não consiga cobrar, porque na verdade tu sente como a tua história e não como um serviço que tu tá prestando. E essa situação te deixa num cansaço absurdo e até com raiva do cliente. E aí o que acontece é que tu acaba misturando os sentimentos, percebe? Eu quero que tu pare pra te lembrar disso. E aí, em consequência disso tudo, é que tu fica numa situação financeira vulnerável. Aí, é a grande pegadinha, né? O que acontece é que tu quer clientes que não tenham a ver com a tua história, mas só chegam aqueles que de alguma forma ressoam com a tua história. Já notou isso? Aí acaba que o trabalho vira uma tortura, um motivo de estresse constante, um motivo de irritação. E aí a gente vai ver, né, o tanto de advogado e servidor com um nível de estresse lá em cima. Mas a boa notícia é que isso tem solução. E é uma solução prática e facilitada, que é o que eu vou te ensinar nesse pilar, basicamente em 2 pontos. O primeiro é olhar para o porquê essa mistura acontece. E depois, como sair dela de uma forma leve e efetiva. E aí, a partir dessa organização, o dinheiro não vai mais ser uma pauta, um problema no teu escritório. E se tu for servidor público, também não vai mais ser uma pauta para ti, porque tu vai parar de ficar fazendo dívida em cima de dívida, porque existe um motivo emocional por trás disso. Além disso, o que vai acontecer é que tu vai ganhar segurança interna para conseguir apresentar soluções fora da caixa, tanto para os teus clientes, quanto até para o teu chefe. E talvez você esteja pensando agora, mas Paloma, eu só sei pensar o caminho processual, eu não sei como apresentar novas soluções, ou então, não sei como fazer outros caminhos que não seja entrar na justiça. E daí aqui entra o segundo pilar da humanização do direito. Lembra que eu falei que se retroalimentam? É por isso. Esse pilar é a gestão adequada de conflitos. E aí o que acontece dentro desse pilar? Dentro da gestão adequada de conflitos, a gente vai ter 4 conteúdos bem importantes, que é, primeiro, entender o conflito, depois entender o que é uma justiça multiportas, aprender a fazer o diagnóstico do conflito e, por último, entender como a gente faz soluções criativas para o direito. Para te explicar o conflito, eu vou trazer uma imagem, bota aí. O que tu vê nessa imagem? Um casal de senhores, 2 mexicanos. O que tu vê? Para que esse exercício? Para que tu consiga entender que uma mesma imagem ou situação tem diversas perspectivas. E assim é o conflito entre as partes que buscam ou o poder judiciário ou um advogado. Cada um enxerga o mesmo fato de formas diferentes. E daí olha que filosófico, né? Nesse sentido, a gente pode até dizer que existem múltiplas verdades ao mesmo tempo. E o papel do advogado e do juiz é ajudar os jurisdicionados a separar dentro dessa perspectiva o que é emocional e o que é jurídico. Mas para isso a gente precisa entender primeiro dentro da gente. Entender essa imagem, a existência dessas diversas perspectivas, entende? Ai, Paloma, mas ele não deveria fazer terapia? Talvez ele até deveria fazer terapia, mas o fato é que ele não faz. Então, para a gente sair dessa caixa, a gente tem que aprender a fazer isso. Isso otimiza o nosso trabalho. E daí vem uma informação bem importante para que tu consiga entender por que o judiciário está sobrecarregado, além, né, do fato de que talvez todo mundo devesse fazer terapia e não faz. Mas tem um outro ponto importante aqui também, que é uma questão teórica. O conflito, propriamente dito, não é problema do direito. Tu vai fazer assim, what? Como assim? Pois é, não é. O que interessa para o direito é a lide e o que reverbera dela. Pelo menos essa era a ideia inicial. E eu tô te trazendo esse conceito aqui, isso é, de novo, é cacuete de professora universitária. Mas é para que tu consiga entender que, além de tudo, a gente tem um problema conceitual. Só que é evidente que a sociedade não pensa assim e leva tudo para o judiciário. E é por isso que a gente vê esse abarrotamento de processos. Tá, mas e aí, o que nós, operadores jurídicos, podemos fazer sobre essa situação? A aprender a administrar esses conflitos. Lá no Humaniza, a gente tem uma aula só sobre esse conceito de conflitologia, que é, né, o estudo sobre o conflito, e a construção do que a gente precisa fazer a partir disso.
e também todo o estudo de gestão, né, um módulo inteiro só sobre gestão adequada. Mas o que eu quero que tu tenha em mente agora, nesse momento? Que humanizar é sair dessa caixa da lead. Então, ouse começar a se experimentar em outras formas de resolver o conflito. Essa ousadia, gente, ela é o ponto-chave para a gente conseguir caminhar dentro da humanização, dentro do direito. E com o que eu ensino dentro do Humaniza, só com uma conversa tu consegue chegar em um acordo e entender o que as pessoas precisam. Seja numa reunião, seja numa audiência. Só que para isso tu precisa entender que tu foi formado dentro de uma caixinha da lead. E tu vai ter que sair da caixinha. E o que eu faço com os meus alunos dentro do Humaniza é tirar da caixa, expandir, sabe? Expandir possibilidades. Para tu conseguir materializar tudo isso que eu tô te falando, eu vou te explicar o conceito de justiça multiportas. O que é a justiça multiportas e de onde vem esse termo? O Frank Sander, que é um professor de Harvard, buscando encontrar novas respostas para essa situação do direito abarrotado, né? Ele traz uma sugestão da experiência da Multi-Door Courthouse, que é onde o judiciário se tornaria uma justiça multiportas. E aí o CPC de 2015 vai lá, pega essa ideia e implementa, trazendo o processo e o litígio como última ratio, né? Como última porta. A gente adora falar latim, né? No direito. Mas é isso. Quando a gente trata o acesso à justiça dessa forma, a gente traz as formas adequadas de resolução de conflito. Então, o processo ele não é a resposta para todo o conflito. Ele é só uma porta e é assim que ele tem que ser tratado. Percebe que isso dá até uma bugada na nossa cabeça, assim, tipo assim, como assim? Porque dentro daquela perspectiva de que o direito só trata de lead, acaba que na universidade a gente só aprende lead. Como lidar com a lead, como eu instrumentalizo a lead. Mas é importante que tu tenha em mente que são muitos e também crescentes os métodos adequados de composição de conflito. Lá no Humaniza eu ensino cada um deles, mas eu vou enumerar alguns aqui para que tu já areje aí a tua cabeça e vá expandindo para que tu consiga abrir mais espaço. Então a gente vai ter a mediação, a gente tem a conciliação, a gente pode ter a negociação direta ou assistida, a serventia extrajudicial, arbitragem, orientação individual ou coletiva, justiça restaurativa, que é fantástica. A gente vai ter as ADRs, a gente vai ter daí o processo judicial, individual ou coletivo. Mas para que tudo isso? Por que eu tô te trazendo tudo isso aqui? Para que tu entenda que para cada tipo de conflito existe uma forma melhor de resolver. E tu precisa aprender cada um deles e também como fazer o diagnóstico do conflito para conseguir aprender a transitar. E depois que tu consegue isso, daí tu vai começar a conseguir construir soluções criativas para os problemas do jurisdicionado. Eu vou te dar um exemplo que eu acho muito legal, que é um serviço que eu tenho dentro do escritório que se chama Gestão da Comunicação. O que é a gestão da comunicação? É basicamente analisar a comunicação do meu cliente com a outra parte. Eu faço reuniões com o meu cliente para entender o contexto, o que ele realmente quer daquela situação e como ele está comunicando. E a partir disso eu monto com ele estruturas de comunicação que são claras, objetivas e na linguagem dele. Esse é um dos carros-chefes do escritório, tu inclusive pode aí pegar e implementar isso no teu escritório. Eu não vou ficar chateada, mas saiba que lá dentro do Humaniza eu ensino como fazer isso de uma forma estruturada e com exemplos e também dentro da apostila. Então, fica a dica aí. Mas por que eu tô te contando isso além de querer te dar uma ideia, né? É que fato é que pra gente conseguir entender o que o nosso cliente precisa, a gente precisa, além de saber as outras portas, além do Poder Judiciário, a gente precisa saber ouvir. E aí, então, entra o terceiro pilar, que é o atendimento humanizado. E o que é esse atendimento humanizado? Indo completamente na contramão de tudo que falam na internet, o atendimento humanizado é fácil, é simples e direto. Ele é tão fácil quanto uma conversa de bar. Paloma, como assim? Exatamente. O que torna o atendimento humanizado difícil é a caixa que o advogado e o juiz e os promotores e os servidores foram ensinados. Porque foi ensinado que a gente precisa ficar engravatado e falando difícil.
Foi ensinado que falar fácil é errado. Só que e ninguém fala sobre isso, né? Que é outra loucura. Então, é como se tu perdesse a autoridade se tu falasse de uma forma que é acessível. E o atendimento humanizado nada mais é que uma forma de olhar pro jurisdicionado, sem medo do que os colegas vão achar, mas olhar para ele, o que é melhor para ele. E eu estruturo esse atendimento basicamente em 10 passos que eu vou te passar aqui. O primeiro deles é a apresentação, tá? A gente precisa se apresentar, a gente precisa ter um papo de elevador para dar contexto. Sabe aquele papo de e aí, encontrou um lugar fácil, seu João? Achou fácil? Quer um café? Tá quente hoje, né? Ou se tu atende pelo Zoom, tu pode perguntar pra pessoa: ai, foi fácil de acessar o Zoom? Já tinha usado? Como é que o senhor tá? Deu tudo certo? Por que isso é importante, né? Ai, Paloma, que coisa mais besta. Mas é importante para quebrar o gelo, porque pensa comigo. A pessoa, quando ela procura um escritório de advocacia, né, ou quando ela vai até o Poder Judiciário, ela tá com um problema. E possivelmente esse problema tá tirando o sono dela. E entenda que, arquetipicamente, o advogado, o juiz, o servidor público, é uma autoridade. Então, essa pessoa ela já tá nervosa de estar tendo que falar, né, com uma autoridade. Então, te apresenta, explica quem tu é. Avisa para esse jurisdicionado que tu trabalha de uma forma diferente, que tu é um profissional humanizado, que talvez tu vai fazer perguntas que outros advogados não fizeram, principalmente se tu usar o meu método, porque daí a gente vai fazer uma grande investigação sobre a vida dessa pessoa e avisar isso é muito importante. Quando a gente consegue estabelecer rapport, empatia e conexão, a gente vai conseguir transmitir e dizer que a gente está focado em auxiliar a resolver o conflito e não necessariamente entrar com uma ação na justiça. Essa pessoa ela vai se sentir segura de que tu vai conduzir ela para a pacificação, que tu vai conduzir ela para o que é melhor para ela e não para ti. Passo 2, pergunta como que tu pode ajudar. Anota as palavras que se repetem, anota o nome dos envolvidos e tenha o trabalho de se referir pelos nomes das pessoas quando tu estiver conversando com o teu cliente, com o jurisdicionado. Isso gera conexão, gera empatia, gera envolvimento com o cliente. E aqui a gente pode utilizar a comunicação não violenta para fazer perguntas. Também ensino a comunicação não violenta lá no curso. Passo 3. Investiga o que tem por trás do jurídico. Verifica quais são os interesses das pessoas. A minha prática me ensinou que o direito é só a cereja do bolo. Nunca é só sobre o direito, é sempre sobre a vida das pessoas. Então, o que ela realmente quer indo até o teu escritório ou até o serviço público? A gente precisa perguntar. E aí, para os advogados, uma pergunta interessante é: o que aconteceria se a gente resolvesse essa questão? Como que a tua vida mudaria? Isso auxilia a pessoa a entender o que ela realmente quer de ti, do direito, do juiz. E isso traz também para ela uma consciência de que ela é parte ativa da resolução daquele problema. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo prático, né? Uma vez eu estava atendendo uma cliente e aí era uma questão de estabelecer visitação e tal do menor. E aí eu disse assim para ela, não, eu quero que ele vá pegar o meu filho 3 vezes por semana fixo no colégio. Aí eu pensei, eu disse, tá bom, então a gente vai fazer um teste de realidade. Digamos que esses 3 dias que tu não quer mudar, um dia caia no dia do teu aniversário. Vai ficar bom pra ti? Ah, não, aí eu não quero. O que eu tava fazendo ali? O que eu tava mostrando pra ela? Dizendo pra ela, sai do fixo, sai do rígido e vai pra esse lugar em que existe possibilidade para negociar. E mostrar para ela que aquele movimento dela muito fixo não ia funcionar na realidade. Passo 4. Explica o direito de uma forma clara. Sem juridiquês, pelo amor de Deus. Explica a lei, mas explica de uma forma que aquela pessoa consiga entender. Quanto mais claro, melhor. Quanto mais rotineiro o exemplo que tu dê, com situações cotidianas e conhecidas por aquela pessoa, melhor. Isso ajuda a dar leveza no atendimento, a estruturar o entendimento do cliente naquela situação, a dar autonomia para ele conseguir sair do teu atendimento assim,
eu entendi tudo que vai ser feito. Eu consegui entender. Entende? Gente, isso fideliza esse cliente, para quem é advogado, isso fideliza até o fim da vida. Escuta o que eu tô falando. E uma coisa que eu quero que tu tenha em mente é o seguinte, né? Como eu sempre falo para as minhas alunas. Tenha em mente que para atender a Dona Maria, que mora no campo, tu precisa de uma forma de comunicação. Mas para atender o CEO da Apple, tu precisa de um outro tipo de comunicação. Então a inteligência emocional e estratégica no teu atendimento é tu conseguir adequar a linguagem para os dois mundos. Isso é humanizar o direito. Por isso que estudar comunicação é tão importante se a gente quer de verdade oferecer um atendimento humanizado. E não só estudar artigo de lei, artigo de lei, artigo de lei. Outra coisa que é muito importante é que tu entenda a realidade do teu cliente. Ela não é igual à tua. Por isso que o passo 5 vai te ajudar muito, que são os testes de realidade. Faça testes de realidade. Essa é uma técnica que eu trago da mediação. Então, o que é isso? É como eu te expliquei lá no exemplo que eu te dei antes. Coloca a pessoa na situação que ela está buscando. Então, pergunta, Dona Maria, o que aconteceria se o seu Paulo pagasse a pensão que a senhora está pedindo? Como que a senhora se sentiria? Esse valor aqui que a senhora está dizendo que é suficiente, pagaria todas as suas contas? A senhora já fez o cálculo? Vamos fazer o cálculo juntas para ver se realmente esse valor cobre? Por que é importante isso? Para ela entender a realidade, para saber se ela fez o cálculo, entendeu? Isso ajuda a pessoa a perceber se com aquela solução que ela está pedindo pra gente, se o conflito vai ser realmente pacificado ou se vai ser só mais uma emenda no nó do conflito, só vai aumentar o conflito. E aqui também, nesse passo, a gente consegue mapear posição e interesse dos jurisdicionados. E isso aqui é muito importante para quando a gente for negociar, a gente conseguir perceber o que realmente é importante para ele, o que ele quer de verdade. Eu aprendi com os meus atendimentos que grande parte das vezes o que é verbalizado não é necessariamente aquilo que o cliente quer. Então, investigar o que ele realmente quer, ajudar ele a ter clareza sobre isso, nos poupa um tempo absurdo. E por isso que é tão importante a gente mapear, para que a gente consiga chegar no que é realmente o problema, no cerne da questão. E aí, como eu falei, isso vai nos ajudar a negociar. E aí sai daquele ping-pong, já deve ter acontecido contigo, eu tenho certeza, de tu ir lá, apresentar toda uma proposta de negociação, e daí, quando a outra parte aceita, tu volta pro cliente para ele assinar, não, mas não era isso que eu queria. E aí a culpa é de quem? Tua que não soube fazer o mapeamento adequado. Eu sei que é ruim, mas é verdade. 6. Mostre empatia com a situação enfrentada. Sempre que for possível, utilize uma técnica chamada neurônio espelho. O que é, né, essa técnica? Ela é uma técnica inspirada nos exercícios de PNL que ajuda a gente a se conectar com o cliente. A ideia é que tu possa contar uma história tua, real, verdadeira, que tu já tenha ultrapassado, né? Pra isso não ser uma questão que tu tá passando e te deixar vulnerável, mas que seja algo pessoal. Por quê? Porque isso faz com que o cliente se sinta à vontade para se abrir contigo. Gera confiança, gera empatia e também a gente, fazendo isso, a gente consegue aumentar as chances que esse cliente, que esse jurisdicionado esteja falando a verdade, que ele consiga se sentir confortável em expor algum ponto crítico do conflito, né? E não acontecer aquelas coisas que acontecem em audiência, né? De daí a gente levar um susto em audiência. Essa técnica vai ajudar para isso. Passo 7. Pergunta de novo o que o cliente realmente quer. Investiga essas necessidades, vai além do que é verbalizado. Te pergunta, né, qual que é a dor aqui? E escuta, né? Escuta o que ele tá te falando. Presta mais tempo em ouvir a história do que ficar colocando a história dentro da caixa jurídica. Faz o caminho contrário, entenda quais são as relações ali. Qual foi a pessoa que foi mencionada muitas vezes? É o marido, é o filho, é o chefe, é o colega? A minha experiência me mostra que a pessoa mencionada com frequência geralmente é a chave para a resolução. Ou porque a opinião dela vai ser muito importante, ou porque ela é realmente a chave. Então pensa como essa pessoa pode auxiliar a resolver esse conflito. Pergunta sobre essa relação, investiga. E também entenda como é que está a comunicação entre essas pessoas. Elas estão se falando, elas não estão se falando? Passo 8. Encerra o atendimento informando os próximos passos jurídicos e estratégicos que podem ser dados. Os documentos necessários. Se tu for advogado, diga qual que é o formato que tu vai apresentar a tua consultoria.
já fala sobre as possíveis soluções a partir do diagnóstico do conflito, quais são os serviços adequados para conseguir realmente resolver aquela situação. Se tu for servidor, informa sobre como é que tá os prazos no lugar em que tu atende. Isso traz segurança para a pessoa que tá ali pedindo aquele atendimento. Passo 9, principalmente para os advogados. Marca uma reunião para apresentação dos orçamentos. Deixa dia e hora agendados. Isso gera compromisso e aumenta a probabilidade de fechar o contrato. Também te dá tempo para que tu consiga estudar bem o caso, analisar bem o caso, pensar numa solução realmente boa para aquele cliente. Mas acima de tudo, traz segurança também para o cliente, para que ele se sinta conduzido. Eu quero que vocês entendam o processo, o conflito, o advogado, o servidor, como uma ponte que atravessa o jurisdicionado entre o problema até a solução. Passo 10. Agradeça e se despeça. Eu sei que parece bobo, mas grande parte dos advogados não agradece a confiança. E isso é super importante, porque essa relação que a gente tem com o jurisdicionado é sim uma relação de confiança. A pessoa tá ali abrindo a vida dela pra ti. Uou! Agora eu te passei toda a base do método, tá? Toda a metodologia. Agora tu já sabe o que é humanizar o direito. Mas eu sei que para colocar tudo isso em prática, deixa a gente de cabelo em pé. E é para isso que o Humaniza tá estruturado, tá disponível para ti. Para que tu não fique quebrando cabeça e perdendo tempo em como fazer cada passo, em como dar cada passo. E também que tu consiga otimizar tão rápido o teu atendimento que tu já possa aumentar o valor dos teus honorários e já colocar tudo em prática, ou se tu for servidor público, já gerar mais valor para os jurisdicionados que tu atende, que te procuram no órgão que tu trabalha, e acima de tudo, encontrar propósito e realização profissional, porque não é tudo sobre dinheiro, né? Então agora eu vou te explicar como que o Humaniza funciona. Primeira coisa que eu preciso te dizer é que ele é online, funciona tanto no celular quanto no Note. Ele está hospedado na Hotmart, que com certeza tu já ouviu falar e provavelmente tu já comprou algum curso lá. Ele é todo gravado, então assim que tu te fizer a tua inscrição, tu já pode começar a assistir as aulas. E a gente tem, né, um bônus que eu acho fantástico, que é a minha menina dos olhos, que são as aulas ao vivo, aulas de mentoria em grupo, para tirar dúvidas, para que tu consiga trazer os casos concretos pra gente discutir. Eu vou te ajudar a estruturar soluções criativas pro problema que tu tá passando, né, no teu escritório. Tu pode trazer as tuas angústias, é muito legal essa parte, sabe? A gente troca muito, é uma relação muito bonita e gera um senso de comunidade muito grande. O Humaniza, ele tá dividido em 2 blocos. O bloco 1, a gente vai estudar o primeiro pilar da humanização do direito, a administração dos conflitos internos do operador jurídico. Nesse bloco a gente tem muitas aulas, eu vou te trazer aqui algumas, tá? Alguns exemplos do que tu vai ter lá dentro. A gente vai ter uma aula que a gente olha só pro estudante de direito que a gente foi. Por que isso é importante? Lembra lá da neurociência? Eu destrincho contigo o que tu queria lá no início. A gente vai ter uma aula também pra gente conseguir entender onde é que tá emaranhado, o que é que ficou preso lá atrás que tu não conseguiu soltar para conseguir deslanchar no teu escritório. A gente vai ter uma aula só sobre culpa. Por que é tão difícil a gente estabelecer o limite com o jurisdicionado? Por que é tão difícil cobrar honorários? Tem uma aula que a gente vai falar só sobre a sensibilidade dentro do direito. Como é que a gente torna isso uma força? Eu vou te explicar tudo nessa aula. Tem uma outra aula que eu vou te trazer exatamente quem é o operador jurídico. A gente vai fazer essa costura do ser humano dentro do direito. A gente vai ter também uma aula onde eu vou te explicar a chave do sucesso profissional. E aqui, para quem é servidor público, vai ser muito legal para conseguir entender por que tu não consegue deslanchar aquele projeto que tu tem em paralelo junto com o teu cargo. A gente tem uma aula prática também de como estruturar uma comunicação para estabelecer limites bem definidos, seja com o jurisdicionado, seja com o cliente do escritório. Essa aula aqui é muito boa para os advogados que têm muita dificuldade em não atender o telefone no final de semana, em não atender o telefone, não sendo uma urgência, né, gente? Não atender o telefone no sábado, no domingo, depois das 8 da noite.
Essa aula é uma aula muito prática e ela serve também para tua vida pessoal. Confia em mim que ela vai mudar toda a tua vida. E no bloco 2, a gente vai estudar os outros 2 pilares. O pilar 2, que é a gestão adequada de conflitos, e o pilar 3, que é o atendimento humanizado. No pilar 2, a gente vai aprender a fazer diagnóstico do conflito, a gente vai saber todas as formas que a gente pode resolver um conflito. Eu vou trazer também um olhar sobre as constelações familiares, que é tão polêmico, né? Mas a gente vai destrinchar isso juntos. A gente vai falar sobre uma postura sistêmica dentro do direito, o que é uma postura sistêmica dentro da constelação e o que é uma postura sistêmica por ser sistêmica por si só. A gente vai falar sobre o peso que a gente carrega dentro do direito. Lembra que eu falei zilhões de vezes sobre isso? Tem aula só sobre isso. Depois a gente vai ter 3 grandes blocos de aula só sobre gestão adequada de conflito. Então a gente vai falar sobre a chave de uma boa solução de conflito. A gente vai destrinchar a justiça multiportas e também destrinchar os métodos adequados de resolução de conflito. A gente vai ter análise de caso prático. E, acima de tudo, a gente vai ter aula só sobre o diagnóstico do conflito, inclusive com uma ferramenta que tu vai poder imprimir e fazer no escritório para conseguir entender qual é a melhor porta para ti. Também vou te ensinar a comunicação não violenta e como que tu faz isso para estabelecer um laço tanto com o jurisdicionado quanto com os teus colegas e com o teu chefe. A gente vai ter aula só sobre negociação através do método Harvard. E por fim, o coração de tudo isso que eu tô te ensinando, que é o atendimento humanizado. E a gente tem aí 3 grandes blocos também, inclusive com apresentação de orçamento de visual law e uma aula gravada que uma cliente muito querida me autorizou a fornecer para vocês, que foi uma apresentação de orçamento nesse modelo humanizado. E por fim, a estruturação do atendimento humanizado em 10 passos, todo o e-book para que tu possa imprimir e passando ali essa estrutura dos 10 passos para que tu consiga trazer isso na rotina. E daí talvez tu esteja pensando assim, nossa, eu tô cansada, né, de curso online e tal, tudo muito impessoal. Daí eu quero te dizer o seguinte, tudo, absolutamente tudo dentro do Humaniza é sobre pessoas. E a mentoria ao vivo mensal é justamente para a gente conseguir se aproximar. Lembra que eu te falei que eu sou uma pessoa de valores fortes? Um dos meus valores é essa conexão com as minhas alunas. Eu gosto de olho no olho, eu gosto de saber o nome das pessoas, eu gosto de saber a história das minhas alunas. E é isso que eu quero te ofertar aqui. E eu vou deixar as minhas alunas falarem por mim, deixando aqui alguns depoimentos delas sobre os nossos encontros ao vivo, para que tu consiga ter certeza que esse é um lugar que tu vai ter suporte e um senso de comunidade muito forte. A Paloma, ela pega na mão da gente e segue por essa trajetória. Ela consegue ali criar um ambiente de acolhimento, um ambiente de segurança em que, quando menos você se dá conta, parece que vocês já se conhecem assim há bastante tempo. E no início é tão desafiador a gente viver isso, né? E no fim as pessoas vêm por causa disso, sabe? No fim é isso que atrai, quando a gente consegue expressar de fato aquilo que a gente acredita, ter essa coragem que, como te falei, vem do Humaniza. Isso reverbera de uma forma que a gente não consegue ter noção, sabe, Paloma? Então, eu quero dizer assim que o seu curso é de utilidade pública. Foi esse olhar dela que me ajudou a me redescobrir no direito. Todas essas aulas, elas são marcadas mensalmente num grupo que é só nosso. Olha que bacana, né? Eu adoro. Ai, eu sou muito apaixonada, sério. E assim, o acesso à plataforma é super fácil, mas se tu tiver algum problema, fica bem tranquila, bem tranquilo, que o time de suporte está sempre à disposição para te ajudar, se tu precisar de alguma ajuda nesse acesso, tá bom? E além do bônus da mentoria em grupo mensal, tem as lives ao vivo que já estão lá disponíveis para ti, aulas que eu dei sobre temas que são extremamente relevantes para os alunos, como desvendando a raiz do pavor de advogar. Essa aqui é para ti que talvez queira advogar, mas tá com medo. A impossibilidade da aplicação das constelações familiares como prova dentro do processo civil. Postura humanizada do advogado no divórcio litigioso. Já parou para pensar se tu tem uma postura humanizada? A gente tem uma aula também sobre rompendo as estruturas de poder, bye bye juridiquês. Essa aqui é uma das minhas favoritas.
eu explico a raiz de onde veio a noia histórica, de onde por que a gente tem que falar tão difícil. E isso vai te ajudar a ter mais leveza. A gente também tem aula sobre justiça restaurativa, aula sobre mestrado e doutorado, sobre vida acadêmica, como é que é o processo seletivo. Eu não te falei, mas eu sou mestre em Direito, então eu sei também esse caminho. Se isso é uma questão para ti, tu vai ter essa resposta lá dentro. A gente tem uma aula que eu explico por que a justiça multiportas é uma justiça para adultos. E daí eu explico o aspecto psíquico disso também. E também tem o e-book Humaniza Direito com toda a metodologia resumida para que tu possa imprimir e usar como um suporte na tua rotina. Isso é muito legal, as alunas sempre imprimem e é muito legal porque é isso, é para usar na rotina, na prática. Então, se tu tá decidida a humanizar a prática jurídica hoje, agora já, clica aqui no botão abaixo e te inscreve. Tu já vai acessar a primeira aula, já vai aprender sobre o primeiro pilar da humanização do direito, já vai entender por que o direito anda tão pesado para ti e como que tu faz para sair disso. Já vai ter acesso ao nosso grupo, da nossa comunidade, para te organizar para a nossa primeira aula ao vivo. Já vai ter acesso ao e-book e todas essas aulas bônus. E daí, claro, né? Se tu comprar o curso e por algum motivo tu não gostar, o que eu duvido, tu tem 15 dias para pedir o teu dinheiro de volta. Ninguém vai ficar te importunando, perguntando por que tu... tá? É só pedir o teu reembolso. Duvido que tu faça isso, mas eu preciso te dizer isso porque a gente está estabelecendo aqui uma relação de confiança. Certo? Bora então, vamos humanizar o direito? Clica aqui no link abaixo e eu te vejo no Humaniza. Um beijo!